Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido mais uma semana de bênçãos na presença do Senhor e que nesta manhã nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nesse trimestre, nós iremos aprender sobre uma história que está escrita na nossa Bíblia Sagrada. Nesse trimestre, teremos uma nova lição. Iremos falar sobre os milagres de Jesus. Então, o tema da nossa revista é Conhecendo os Milagres de Jesus. Você se lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? Cada domingo nós iremos aprender sobre um milagre que Jesus operou enquanto viveu aqui na Terra. E essas histórias estão todas registradas neste livro, a Bíblia Sagrada. Então, eu peço para que você, ao decorrer da aula, que você possa abrir a sua Bíblia e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Então, crianças, nossa primeira lição tem por tema que Jesus transforma água em vinho. Este foi o primeiro milagre que Jesus operou. Vocês já foram convidados para uma festa de casamento? Acredito que sim, não é mesmo? Pois bem, Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Isso mesmo, Jesus, seus discípulos e sua mãe Maria foram convidados para a festa de casamento. Em Caná da Galileia, haveria essa festa de casamento que Jesus foi convidado. Os judeus faziam muitas festas, e entre elas eram as festas de casamento. Naquela época, as festas de casamento costumavam demorar muitos dias, e lá a principal bebida era o vinho. Hoje, crianças, quando nós vamos para uma festa, seja de casamento ou de aniversário, temos muitas coisas, não é mesmo? Temos bolinhos, temos os salgados, temos os docinhos e temos as bebidas, que são os refrigerantes, os sucos de diversas frutas, a água. Mas naquela época, o vinho era a bebida preferida dos judeus. Certa vez, neste casamento, que estava acontecendo já há algum tempo, os convidados começaram a perceber que estava faltando a bebida, estava faltando o vinho. Então, os convidados começaram a se preocupar. Maria, vendo aquela situação, foi até Jesus pedir para que Jesus fizesse alguma coisa. Então, Jesus disse para Maria que ainda não era chegada a hora dele revelar os seus milagres. Maria, mesmo assim, sabia que ela não poderia fazer nada, mas Jesus sim, pois o coração de Jesus era bondoso. Então, Maria foi ter com os serventes e ordenou que lhes fizesse tudo conforme Jesus lhe ordenasse. Então, tudo conforme Jesus ordenasse, eles deveriam fazer, e assim o fizeram. Jesus chamou os serventes e pediu para que eles pegassem 6 jarros de pedra. Isto mesmo, crianças. Eles deveriam pegar 6 jarros de pedra. E assim o fizeram. Após pegar os jarros de pedra, eles deveriam encher de água. Isto mesmo, água. Então, assim fizeram os serventes. Depois de feito isso, Jesus ordenou que eles levassem aqueles jarros de água ao cerimonialista. Vocês sabem, crianças, o que é cerimonialista? Cerimonialista é a pessoa que organiza a festa, organiza os convidados, os presentes, as comidas. E ele deveria provar aquele vinho. Quando o cerimonialista provou aquele vinho, ele notou que o vinho era muito bom. Então, ele foi até o noivo e perguntou ao noivo por que ele haveria de ter deixado aquele vinho bom para o final. E por que ele não fez como os demais, que servem o bom vinho logo no início, sem entender o que estava acontecendo, pois na verdade aquele vinho havia sido um milagre que Jesus operou. Então, crianças, os noivos, além de muito felizes por terem lá na sua festa o Filho de Deus, isso mesmo, o Filho de Deus havia sido convidado para aquela festa. Por isso, crianças, nós devemos convidar Jesus para as nossas festas, pois se Jesus for o nosso principal convidado e estiver conosco, nada acontecerá de errado. Então, feito isto, Jesus retornou para Cafarnaum, juntamente com os seus discípulos e a sua mãe Maria. Então, crianças, imaginem só que alegria que foi aquilo. Você já não tinha mais o vinho,
Os convidados já estavam preocupados porque naquela época, quando acabava o vinho, era a hora da festa acabar. Então, imagina a vergonha que eles iriam passar. Mas de repente, crianças, quando os serventes começaram a servir aquela água, olha só, aquela água se transformava em vinho e todos puderam ver o milagre que Jesus havia operado naquele momento. Então, crianças, assim é comigo e com você. Basta que nós cremos em Jesus. Se nós cremos na palavra de Jesus e depositarmos nele toda a nossa fé, não há nada que se torne impossível. Abra comigo agora a sua Bíblia em João, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 1, que é onde está registrada a nossa história de hoje. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, que era o cerimonialista. Eles o fizeram. Tendo os mestres-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes o que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, fizeste ao contrário, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, crianças, se nós crermos em Jesus, assim como diz o versículo 11, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Se nós cremos em Jesus, nós também seremos alcançados pelos milagres de Jesus. Então, que nesta manhã nós possamos depositar em Jesus toda a nossa confiança, não por apenas aquilo que ele vai nos dar, mas por aquilo que ele é nas nossas vidas, por tudo que ele fez por nós. Então, que sejamos gratos a Deus e que possamos ter em nossos corações o Filho de Deus, que é Jesus. Agora, crianças, vou fazer para vocês algumas perguntinhas, para ver se vocês sabem responder. Então, vamos lá. Completem a frase. Jesus e seus discípulos foram a uma igreja, festa de casamento ou reunião? Letra B. Maria disse a Jesus que o suco, que o vinho ou que o bolo havia acabado. Jesus mandou que enchesse 6 copos, 6 garrafas ou 6 potes de pedra com água. Transformar a água em vinho foi o segundo milagre, o último milagre ou o primeiro milagre de Jesus? Então, que nesta manhã nós possamos meditar na palavra de Deus e tão somente crer, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela se renova a cada manhã em nossas vidas. E que com essa palavra nós possamos revigorar as nossas forças e crer que Deus prontamente estará disposto a nos ajudar. Vocês têm acompanhado, crianças, os noticiários, estão vendo essa pandemia que está acontecendo, não é mesmo? Então, se tão somente nós orarmos e buscarmos com fé o Espírito Santo, certamente nos dará o consolo. E que Deus possa cobrir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família e repreender todo o mal sobre as nossas famílias. Então, eu desejo a vocês uma excelente semana e espero que vocês tenham gostado mais uma vez da nossa aula. E não se esqueçam, o Senhor está disposto a operar um milagre na minha e na sua vida. A paz do Senhor.